E aí, pessoal, tudo bem? Em entrevista ao All News, o atual senador Flávio Dino, que irá assumir como ministro do STF no final do mês, fala sobre a atuação do Supremo, a relação entre o Executivo e o Congresso e mais temas da política nacional. Mas antes de mostrar o vídeo, eu gostaria que vocês prestassem atenção no seguinte: o Josias, que é aquele senhor careca, querendo que ele se dê por impedido de qualquer jeito de julgar os casos envolvendo Jair Bolsonaro e os atos golpistas do 8 de janeiro. Nitidamente, o Josias ele fica nervoso porque não conseguiu constranger o Flávio Dino. Claro, pessoal, que ele não vai ser impedido de analisar o caso do Bolsonaro e dos atos golpistas. Aí vão questionar também, então, se o André Mendonça pode julgar a esquerda, já que foi ministro da Justiça do Bolsonaro. Com certeza, quando eu lançar esse material, vão aparecer lá nos comentários os defensores do Bolsonaro, querendo tornar Flávio Dino suspeito. Só falta eles falarem que quem deve julgar o Bolsonaro é o Cássio Nunes ou o André Mendonça. Pessoal, por favor, ajudem nosso canal. Deixa o like, comenta e compartilha muito para impulsionar o nosso conteúdo. Se é novo por aqui, peço que inscreva-se e ative as notificações. Bora pro Dino Vingador. Eu queria lhe perguntar duas coisas. Se o senhor já refletiu sobre o comportamento que irá adotar em relação a estes processos que lá estão, alguns deles podem ser julgados, inclusive, na vossa turma. O senhor está indo para a segunda turma, que é a mesma turma na qual atua o ministro Alexandre de Moraes, relator geral desses processos que envolvem o Bolsonaro. Pergunto se o senhor já decidiu como agirá, se dará por suspeito, se vai julgar os processos relacionados ao Bolsonaro, e se o senhor acha que o Supremo está exorbitando, como dizem os adeptos do bolsonarismo. Agora mesmo foram tomadas providências, determinadas batidas de busca e apreensão nos domicílios de dois parlamentares, o Carlos Jordi e o Alexandre Ramagem, e o bolsonarismo alega que isso é uma usurpação, está se invadindo um outro poder. O senhor acha que há invasão e o senhor já decidiu como se comportará em relação aos processos que envolvem o Bolsonaro? Josias, eu considero que o Supremo tem aplicado a Constituição e as leis votadas pelo Congresso. Veja o que aconteceu em relação à chamada imunidade parlamentar. Lembremos, você, o Thales, a Fabíola menos, mas você e o Thales lembram bastante da Constituinte. A Fabíola lembra menos porque é mais jovem, claro. E lá houve um desenho quase absoluto da imunidade parlamentar. A Constituição de 88 tinha uma imunidade parlamentar que impedia o andamento de processos criminais contra parlamentares, a não ser que as casas parlamentares autorizassem. Ora, quem acabou com esta imunidade? Foi o Supremo? Não, foi o Congresso. O Congresso Nacional Brasileiro, posteriormente, votou uma emenda constitucional e ele, Congresso, eliminou, ou relativizou, ou flexibilizou a imunidade parlamentar. Então, é a aplicação das regras constitucionais votadas pelo Congresso. Eu não posso, Josias, você sabe bem disso, antecipar pronunciamentos sobre questões pontuais, até porque, como você disse, eu irei à primeira turma em que alguns desses processos serão julgados. Posso afirmar a você que não haverá uma posição no atacado, ou seja, diferente da política, em que você discute teses e projetos abstratamente, no Supremo você deve julgar casos, julgar autos, processos. E eu vou examinar caso a caso. Então, eu não conheço ainda o acervo existente, porque ainda não cheguei lá, mas quando olhar o acervo, vou olhar com toda isenção e sempre muita serenidade, porque eu não me considero, hoje, nesse trânsito, uma pessoa diferente de todos os outros que lá já chegaram. Eu acho muito curiosa, mas há certas diferenças, né? Porque, veja, todos que chegam lá, chegam com alguma experiência pregressa. Por exemplo, advogados de bancos devem ficar impedidos a julgar casos de bancos? Advogados do agronegócio devem ficar impedidos de julgar casos do agronegócio?
Católicos devem ficar impedidos de julgar casos que envolvam a religião católica. Então, todos que lá chegam, em qualquer tribunal constitucional do mundo, chegam com uma experiência pregressa. E não é essa experiência anterior que define as regras processuais. O senhor tem certas características, ministro, que daí ao interesse, né? Mas o senhor aqui dá uma baliza, né? O advogado de banco não pode se considerar impedido de julgar processos envolvendo bancos, assim também com advogados do agronegócio em relação a processos relacionados a agronegócio. Agora, o senhor foi ministro da Justiça até bem pouco, portanto, superior hierárquico da Polícia Federal, que é quem conduz as investigações todas que envolvem, que são estreladas, protagonizadas pelo Bolsonaro. Então, posso entender que, em tese, evidentemente, não quero a sua posição sobre processos específicos, mas estou entendendo que, pelo seu raciocínio, em tese, as circunstâncias não o impedem de julgar processos que envolvam Bolsonaro. É isso. Abstratamente, claro que não, porque se houvesse isso, haveria em relação a outros juízes que lá estão, outros ministros que lá estão. Então não há impedimento ou suspeição a priorística e genérica, isso é aferido caso a caso. Veja, se houver um caso em que eu já emiti posição, juízo de valor definitivo, é claro que eu gerei um pré-julgamento. Mas se houver casos em que não examinei aquela situação específica, de onde nasceria o impedimento ou a suspeição? Veja que, apesar de ser superior, ter sido superior administrativo da Polícia Federal, não há hierarquia técnica, ou seja, eu jamais disse a um delegado, qualquer que seja ele, faça ou deixe de fazer determinada coisa, porque isso não cabe ao ministro da Justiça, e sim ao Ministério Público e ao Judiciário. Mas o senhor já emitiu um sem número de opiniões a respeito do 8 de janeiro, do que ocorreu na sede dos três poderes. Por esse raciocínio, o senhor poderia ser, alguém poderia arguir a sua suspeição, não, mas ele já é flagrantemente contra o que ali se deu e acha que o que se cometeu ali foi crime. Então, por esse raciocínio, o senhor poderia, eventualmente, há lá um sem número de processos ainda pendentes de julgamento, alguns envolvendo os mais graduados, militares, o próprio Bolsonaro, isso nem chegou ainda ao plenário. Neste caso específico, o fato do senhor ter emitido opiniões o transformariam num ministro suspeito para julgar os processos? Todos os 11 ministros, aliás, os 10 que lá estão, emitiram também opiniões genéricas sobre o 8 de janeiro. Todos, sem exceção. De repúdio. Mas o senhor emitiu uma opinião específica, de que houve uma tentativa de golpe. Todos, sem exceção, disseram que consideravam aqueles atos reprováveis. Eu vi no dia 8 de janeiro, agora, no plenário do Supremo, um vídeo em que todos os 10 deram depoimento genérico sobre o 8 de janeiro. Então, realmente, se houvesse esse critério, aí ninguém poderia julgar o 8 de janeiro, e quem julgaria apenas nosso Senhor Jesus Cristo? O senhor disse que houve uma tentativa de golpe, e no julgamento vai se decidir se há uma penalização por tentativa de golpe de Estado. Thales, mas veja que você não julga apenas materialidade de eventual crime, você julga autoria e julga a partir de provas. Então, eu nunca disse que Pedro, João, Maria ou Cláudia foram responsáveis por crime. Nunca, em momento nenhum. E esse é o parâmetro que irei, no momento próprio, observar. Mas, ministro, agora, até essa questão é interessante, Thales, só isso que você falou, é exatamente isso que você falou, do 8 de janeiro ser um golpe, não. Acho que essa é uma grande questão, todo mundo, até aqui as pessoas ficam falando. O senhor acha que foi uma tentativa de golpe, não acha? Quer dizer, o 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe, é fato ou não? Eu já disse, Fabíola, inúmeras vezes, e obviamente não há até aqui nenhum fato que infirme essa visão. Repito que não é só minha, eu diria que é de 99% dos juristas brasileiros. Agora, quem cometeu, quem perpetrou, qual itinerário criminoso, onde estão as provas, aí sim é um juízo que compete ao Poder Judiciário. Agora, o político Flávio Dino, eu volto a afirmar, o senhor não é ministro do Supremo ainda, o senhor é senador. O político Flávio Dino, qual é a avaliação que ele tem do discurso, da ameaça que o Arthur Lira fez
ao governo no discurso da abertura dos trabalhos do Legislativo? E qual deve ser a reação do governo a isso? Thales, de fato eu estou nessa situação de antessala, praticamente 10 dias de assumir o cargo de ministro do Supremo. Então, realmente eu tenho evitado, aliás, desde a indicação do presidente Lula, evitado fazer juízos políticos. Então, realmente não me cabe nesse momento, a não ser dizer que eu torço pela harmonia. Pela harmonia, por que eu digo isso, Thales? Porque as questões de fundo veiculadas nesses pronunciamentos foram judicializadas ou poderão ser. Então, por exemplo, os critérios de alocação de verbas no orçamento. Essa é uma questão política, mas também é uma questão jurídica. O Supremo já julgou isso, inclusive, e pode vir a julgar de novo. Então, eu lamento não poder, nesse momento, atender a tua demanda, a não ser dizer que eu torço pela harmonia entre os poderes.